Tudo bem, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Bolognese e nós vamos trabalhar a parte de língua portuguesa. Como falado no dia da Damásio, nós tivemos aí uma prova que não veio, com um nível mais pesado. Tivemos uma prova em que a língua portuguesa não foi a matéria difícil, foi uma matéria média, uma prova que não desequilibrou. Tá bem? Então tivemos uma prova que quem se preparou, quem entrou em contato com a história da Carlos Chagas, fez uma prova boa, uma prova com dificuldades, sempre vai ter, análise sintática sempre sendo a parte decisiva da parte gramatical, mas uma prova justa, uma prova que não veio na extremidade das dificuldades. Tá bem? 2 textos, interpretação sem grandes dificuldades, vamos a elas, vamos resolvê-las para identificar as soluções e os problemas. Vamos à lousa então, vamos lá. O texto eu vou passar rapidamente. Para você que não conhece, pause a nossa gravação e aí você lê com tranquilidade. Então vamos à questão. Deve-se entender da leitura do texto que, ao se considerar a pergunta formulada no título, como se estrutura uma sociedade, letra A definição dada no primeiro parágrafo não satisfaz porque, em sua amplitude, formula ideais de conduta coletiva. Está aqui a falha. Aquele momento em que você objetiva o erro. Porque lá no texto se fala de relações de pessoa a pessoa. Então há uma contradição. Tá bem? Letra B. A noção aventada no segundo parágrafo pecaria por não distinguir entre os elementos transitórios e os elementos duradouros de uma sociedade. Quando você volta lá e relê o texto, você vai notar que o problema é o verbo distinguir. Então pressupõe que se destaca um em detrimento do outro é porque há a distinção. Então, distinguir é um verbo que, na alternativa, foi mal aplicado. Se eu deixo de incluir um grupo para incluir o outro, é óbvio que eu distingo. Eu pratico a ação de distinguir. Então, a falha é o não distinguir. Na letra C, a hipótese levantada no terceiro parágrafo é dada como insatisfatória porque valoriza as relações pragmáticas. Então, a palavra pragmática foi mal utilizada, já que no texto você tinha um outro valor em jogo, que eram relações ideais, o que se opõe a relações pragmáticas, aquelas que levam em conta o aqui e agora da vida, o calor da vida, o lado prático. Então, errada e fácil. Letra D. Na letra D, aí sim encontramos a paráfrase do último trecho. O reconhecimento de um parâmetro válido para a definição do que seja uma estrutura social é indispensável para que se aceite essa definição. A gente tem que ter antes um conceito para que depois se consiga ter a coerência da definição. Então, a letra D, alternativa correta, eu diria que até foi um momento de comparação com outras possibilidades e essa se destacando muito desde que eu tenha lido com atenção o último trecho. Na letra E, o raciocínio é ao contrário, Deve preceder, aqui está a palavra que gera a contradição. Então percebam como a banca trabalhou a interpretação de texto de maneira bem objetiva. Vamos ao número 2. A número 2, a clássica questão envolvendo sinônimos, essa que você encontrará então na letra E. Estará presa à validação do critério, dependerá da aceitabilidade do parâmetro, era a alternativa em que os sinônimos estavam mais justos, estavam mais adequados. Nas restantes, todas trazem alguma informação que vai extremamente contra o trecho original. Então, a banca consegue, na interpretação, produzir também a objetividade. E a comparação entre as alternativas é a que permite você concluir a que está mais fiel ao que o texto traz. Então, na número 2, a de sinônimos, letra E. Na número 3, enfim, temos aí aquela questão que envolve múltiplos temas. Tá bem?
Notem que nessas questões a voz passiva sintética tem ganhado muito campo, muito espaço. Então, professor, fazer uma prova da Carlos Chagas. Treine muito a voz passiva sintética, porque nesse tipo de questão e nas de concordância há enorme presença delas. Então aqui, a menos que se siga algum critério, a menos que algum critério seja seguido, voz passiva sintética, erro de concordância verbal. A letra B é a única que está com clareza e correção. Na letra D, o verbo julgar deve concordar com o pronome indefinido quem. Há quem julgue, no singular. Na letra D, o verbo obter tem que ficar no singular. Então, o acento agudo aqui é obrigatório, tá bem? Não é por formular em alguma ordem ideal para as relações sociais, definidas como explicativo, que se obtém a validade. Ó, a voz passiva sintética de novo, ó. A validade é o sujeito, né? Não se obtém a validade, né? A explicativa que se obtém a validade é obtida, novamente a voz passiva sintética. Acento agudo seria a forma correta. E na letra E, por fim, o acento grave escandaloso antes do verbo no infinitivo, tá bem? E aí uma questão mais sutil, tá bem? Como, né, nós temos aqui o futuro, esse pretérito imperfeito não está adequado. Aí o adequado seria adotarmos, que é o futuro do subjuntivo, né? O autor do texto leva-nos a crer que, a depender do critério que adotarmos, nossa definição de estrutura social terá, que é aquela clássica situação de correlação temporal, né? Pretérito imperfeito não se encaixaria ali com terá, seria um desajuste no tempo verbal. Agora, o a crer, você já bateu o olho e nem notou a correlação temporal. Na hora da prova não dá tempo, né, de olhar o corpo inteiro, tá bem? Se tem um olho bonito, uma boca bonita, você já casa na hora, não é assim? A crer, excluiu. Questão erradíssima. É assim que tem que ser. Vamos ao número 4, vamos lá. Na questãozinha número 4, temos aquela questão de concordância, né? O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular, e aí nós temos, né, aquela situação muito comum em que aparece o verbo haver, aparece, né, a ideia de pessoa, né, como aqui, ó, na letra C, essa que é a clássica, ó, o verbo caber, comentei no dia Damásio também, né, aos sociólogos e antropólogos, não é o sujeito, ó, a preposição a ali, ó, mas é a tentação que a banca nos coloca. O sujeito é oracional. O núcleo é o verbo definir. Definir não deve caber aos sociólogos. O verbo que fica no singular está na letra C, pois o seu núcleo do sujeito é o infinitivo definir. E sendo o sujeito um verbo no infinitivo, o verbo da oração deve, não deve, ficará então no singular. Tá legal? Vamos passar pelo texto para ler em seguida a quinta questão. Vamos lá. Quem não lê o texto, dá uma paradinha na gravação, lê. Ok? Vamos lá. Na questão número 5, a alternativa correta está na letra D de dado. Ao desenvolver suas impressões sobre a tatuagem, o autor acredita que, exibindo-se em tantos corpos que passam, oferece a um observador uma revelação contínua de novos elementos, que é o que o cronista, né, o Atum, Milton Atum, faz ali na praia, observando aqueles que usam a tatuagem. Tá bem? Então, questão que não é complexa, entre as alternativas possíveis, a letra D traz uma tranquilidade. Vamos agora ao número 6. Na frase, quero ficar no teu corpo feito tatuagem, da canção de Chico Buarque e Rui Guerra, deve-se entender que, na letra D, o amor pela pessoa amada acaba tendo a mesma efemeridade. Não, perdão, letra C. A tatuagem não tem efemeridade, né? Não pode ser a letra D. O corpo da pessoa amada deve parecer a quem o olha como se fosse uma tatuagem.
Também não é. Desculpem. Eu estou vendo um papel aqui, só para constatar, eu estou diante de um papel aqui que eu estou conferindo e lendo aqui outra coisa. Olha como a cabeça se confunde, né? Eu estou vendo a alternativa no papel e vendo que está ali era de uma prova distinta, né? E eu estava vendo a número 7, o que era pior. Então, a número 6, né? É uma coisa simples se a gente observar que a tatuagem aí adquire um sentido figurado, né? Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, é óbvio, envolve, né, uma metaforização, ou seja, a tatuagem com uma coisa grudada e perene. O amor traz disso, né? Essa querência de estar ao lado da pessoa amada de todas as maneiras, corpo e alma, né, permanentemente. Então, a tatuagem representa bem isso aí. Vamos à letra B para observar a alternativa correta. A expressão feito tatuagem está empregada no sentido de tal e qual tatuagem, que é um sentido de comparação. E isso você até chegaria a ela, letra B, por exclusão das demais. Não tem nenhuma alternativa boa. A B nos dá desconfiança por ser uma expressão estranha, mas comparando com as demais, você observa que realmente só sobrou a letra B. Talvez na prova, número 6, tenha nos trazido um pouco de dúvida. Vamos à seguinte, número 7. A frase acima ganha nova redação, então aquela que você já sabe que é múltiplo, né? Pode estar valendo tudo. Então a alternativa correta está na letra C. Algo de simbólico se revela, né? Se revela nessas inscrições corporais, além das belas formas e cores. Perfeito. Termo deslocado, com 2 vírgulas, concordância adequada. Agora, no restante, nós temos aí, a despeito da beleza. Então, essa expressão que traz a ideia de concessão seria equivalente a dizer apesar da beleza, e lá no texto original nós temos a ideia de inclusão. Então, a despeito de seria igual a dizer apesar da beleza. Então, a ideia concessiva seria, né, uma mudança de sentido muito grande. Nós temos no texto original a ideia de inclusão. Na letra B, a gente percebe que há grande mudança de sentido e particularmente aqui, ó, cores simbólicas. Quando lá no original, né, você tem a beleza das formas e cores, há algo de simbólico nessas inscrições. No texto transformado há uma mistura de cores simbólicas inadequadas, né? E daí eu comentei até no dia Damásio, a letra D, ó, cujas, sem o substantivo posterior, né? Notem que esse é um erro de bater o olho e dizer, opa, cadê o segundo substantivo? Tem o substantivo que vem antes, cadê o substantivo posterior? E na letra E, nós temos o verbo haver no plural, com o sentido de existir, forma inadequada. Tá bem? Por fim, número 8, também aquela questão, né, em que você tinha que avaliar aí agora com o trecho sublinhado. Então, na letra A, você encontra a alternativa correta, o verbo provir, o pronome a, pois temos um verbo VTD, quem despende, despende algo, e o verbo provir, que segue o verbo vir. Então, se o verbo vir fica vieram, o verbo provir fica provieram. Na letra B de bola, o verbo intervir está errado, o correto é elas intervieram, quando ele se dispôs a pagar uma tatuagem que o custara. Não, se custa, custa caro a alguém. Então aqui seria lhe custara, representando o objeto indireto. Se custara, custara a alguém. Na letra C, a propósito de tatuagens, o velho as vê. Porque quem vê, vê algo. O verbo ver é VTD. E aqui, né, aquela questão que envolve ortografia. Envolve palavras de sons parecidos, sons iguais, as palavras homônimas. Tá bem? 2 S é a ideia de assessor. Um assessor parlamentar. E acessórios com C é de coisa secundária. Tá bem? Então, ali caberia o acessórios com C. Na letra D de dado,
depois de se deixar seduzir. A quem se seduz por algo, por alguma coisa. Erro de regência, né? Ali o correto seria por uma tatuagem. Conheceu o remorso em cujo, ó, de novo cujo, sem o segundo substantivo, com o substantivo posterior. Tá legal? E na letra E, o famoso porquê separado, com o valor de por qual razão. Por qual razão. Ele diz não saber por qual razão, então ali o porquê, por qual razão, separadíssimo, e também o aonde errado, o correto seria onde, porque se surge em algum lugar, e a forma correta então seria onde, sem a preposição a. Tá legal? Aqui nós tivemos um brevíssimo tempo para comentar a prova. Quem quiser ler meus comentários, lá no meu blog, joambolognese.com, eu comentei então a prova de técnico, a prova de analista e também a redação, para você ter uma visão de como foi o TRF da terceira região. No blog joambolognese.com, você tem lá as provas comentadas, tá bem? Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Até lá. Fala, galera, todos bem? Como estão? Estamos aqui para o nosso comentário da prova de analista do TRF3, as questõezinhas de raciocínio lógico matemático, nível de dificuldade da prova dentro do esperado, um aparecimento bem pequeno, na verdade quase não teve a parte lógica em si, tirando uma questão ali envolvendo associação, o foco foi mais um raciocínio matemático para ser aplicado dentro de alguns problemas, nível de dificuldade completamente dentro do esperado, vai selecionar os melhores candidatos. Como a gente tem só 5 minutinhos para detonar todas as questões, no momento 4, 1 minuto para cada questão, eu já vou na jugular delas, na nossa primeira questão de raciocínio lógico matemático, questão 9, que falava: na tabela abaixo foram registradas as classificações obtidas por 50 alunos de uma turma. De acordo com esses dados apresentados, 50% dos alunos obtiveram classificação 1, 2 e 3, 20% classificação 4 e 5 e daí em diante. E, cara, porcentagem é basicamente o número de casos que eu tenho pelo total. Então, por exemplo, o percentual que eu tenho de alunos na classe 1 é de 5 alunos em 50, que daria 0,1 ou 10%. Essa aqui tem 10%. Depois, na segunda classe, 15 alunos em 50, é só multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 30 em 100 ou 30%. O mesmo aqui na terceira classe, 10 em 50, 20%. Inclusive, você até já sacou pelos múltiplos de 5. 15 de novo, 30%. E depois 5 em 50, 10%. Acabou, bicho. Até número fácil de trabalhar, agora é só olhar as alternativas. 50% na 1, 2 e 3? Não, 60%. 20% na 4 e 5? 30 com 10, 40%. 30% na classificação 4? Perfeito, classificação 4, 30% dos alunos. Resposta detonada. Depois, na sequência, questãozinha 10, essa dentro do nosso tempo é impossível que eu construa. Então ele fala: Ana, Beth, Carla, Diana e Natalina fazem aniversário não necessariamente nessa ordem nos dias 1º de março, 17 de maio, 20 de julho, 20 de março e 25 de dezembro. Aí ele começa. Então repara, tenho aí uma questão de associação em que eu tinha que colocar ali numa tabelinha Ana, Beth, Carla, Diana e Natalina, e os dias, 1º de março, 17 de maio, 20 de julho, 20 de março e 25 de dezembro. Quando ele conta, Beth e Carla nasceram no mesmo mês, cara, o único mês que se repete é o mês de março. Então já sei que a Beth e a Carla nasceram em março. Depois, Ana e Carla nasceram no mesmo dia. Bicho, os únicos dias que se repete é o 20 de julho e de março. Juntando as duas informações, eu já mato. Carla nasceu em março, Carla nasceu no dia 20, então já sei
que a Carla é no dia 20 de março, já consigo descobrir que, então, no mesmo dia que o da Carla, tem a Ana, no 20 de julho. Também em março, temos a Beth. E depois, mas em meses diferentes, perdão. E aí, por fim, Natalina recebeu seu nome devido ao dia do seu aniversário. Se você não percebeu que Natalina vem de Natal, perdeu essa. Dia 25 é Natalina. Sobrando, então, para o último dia, o 17 de maio, a Diana. Acabou. 17 de maio foi a Diana. Resposta alternativa B. Olha que nem a tabela eu construí. Com tabela é mais fácil ainda. Depois, na 11. Somando-se 26 ao menor número de 3 algarismos e dividindo essa soma pelo maior número de um algarismo. Cara, o menor número de 3 algarismos só pode ser o 100. É o menor número que existe com 3 algarismos. O maior número de um algarismo só pode ser o 9. Então, somando 26 no maior número, no 100, vai dar 126, e dividindo pelo menor número, pelo 9. Acabou. 126 dividido por 9 vai dar 14, alternativa D. E por fim, questão saideira 12, essa mais complicadinha, ele falou, serão confeccionados números em cobre para numerar as portas dos apartamentos do condomínio, 5 torres, 8 andares, e ele explica como vai ser numerado isso. Por exemplo, ele fala, ó, no andar K, eu teria o K1, K2, K3, K4. Por exemplo, quem é esse K? Muita gente não entendeu isso aqui. Por exemplo, se eu tivesse no segundo andar, o K seria 2. Então, seria o K1, vou até escrever os Ks. Então, seria o K1, K2, K3 e K4. Então, ele numera assim, o número do andar 1, o número do andar 2, o número do andar 3 e daí em diante. Então, foi só um jeito dele explicar como que era numerado. Então, o primeiro andar, 11, 12, 13, 14. Segundo andar, 21, 22, 23, 24. Terceiro, 31, 32, 33, 34. E daí em diante. E ele quer saber quantas plaquinhas 3 vão aparecer. Pensa por torre. Em cada andar eu tenho uma plaquinha 3. No 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83. 7 plaquinhas 3. No terceiro andar, aí tem uma do 31, uma do 32, 2 do 33 e uma do 34. Foram 12 plaquinhas em cada torre. Vezes 5 torres, 60 plaquinhas. Resposta alternativa aí. Beleza? E essa foi a nossa prova de analista. Espero que tenham ido muito bem e detonado geral. Um beijo enorme. Tchau. Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos agora para comentar a prova do concurso do TRF3. Vou conversar com você sobre as nossas questões sobre direitos da pessoa com deficiência. Agora, a prova de analista, eita, essa aqui ficou difícil pra caramba. Olha, a questão número 13 cobrou a Lei 10.048 de 2000, especificamente artigo 6º da lei, que versa sobre multa aplicável às concessionárias que não reservam os assentos obrigatórios para a pessoa com deficiência. Pois bem, olha lá, no artigo 6º está previsto o percentual de 500 a 2.500. Agora, olha, no problema está a mesma infração, então estamos diante de um caso de reincidência. Logo, aplica-se o parágrafo único, ou seja, os valores devem ser dobrados. Então, a questão número 13, a correta é a B, o dobro dos valores referidos no inciso do artigo 6º.
ou seja, R$ 1.000 a R$ 5.000. Questão extremamente difícil, sim. Dureza essa questão. Questão 14. De acordo com a Lei 13.146, processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e se baseia em avaliação multidisciplinar, necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observada, dentre outras, as seguintes diretrizes. Questão puramente de decoreba, decoreba mesmo. Qual é a afirmativa correta? A afirmativa correta é a afirmativa A. Entre as diretrizes está adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. Sim. E penso que, por exclusão, você conseguia excluir as demais afirmativas. Olha lá, intervenção tardia, aqui excluindo zona rural. Dava para chegar a essa afirmativa. Então, questão 14, correta, afirmativa A. Prova para analista enfeiou. Questão bem difícil, não se preocupe aí. Não é comum questão com essa dificuldade aí. Mas muito bem. Mais uma vez, desejo agora sorte aí, que você consiga aprovação em conformidade com a sua pontuação. Mas se não for seu momento, coragem, força, continue se preparando. Mais uma vez, foi um prazer, um grande abraço e até um próximo encontro. Valeu. Oiê, gente! Vamos lá dar continuidade a essa resolução de questões. E agora nós vamos resolver as questões de direito administrativo desse concursão que foi o TRF da terceira, que está acontecendo. Eu espero que vocês tenham feito uma excelente prova. E vocês lembram das aulas, né? Porque as questões que estavam nessa prova, a gente conversou durante as aulas. Então, eu espero que você tenha feito uma excelente prova, acertado aí as questões suficientes para a sua aprovação, tá? Então, falando em direito administrativo, joga na lousa aí, produção. Show! Vamos ver, vamos começar. E aí a gente já começa com ela, que eu passei o nosso curso reta final inteiro dizendo, minha gente, essa moça não vai cair na sua prova não, hein? Olha ela aqui, que linda. Ela vai despencar. A 9784 de 99, que é a nossa lei do processo administrativo federal. Bom, no tocante à delegação e à avocação de competências administrativas, a lei federal 9784, quanto ao uso de tais mecanismos na modalidade vertical, observando a linha hierárquica, ou na modalidade horizontal, sem observar a linha hierárquica, admite o quê, minha gente? Delegação em ambas as modalidades, mas a avocação apenas na modalidade vertical. Gente, até desenhar durante as aulas eu desenhava, socorro, aqueles bonecos horríveis. Então, quando a gente delega no mesmo nível hierárquico ou para um subordinado. A avocação de competência, eu retiro a competência do meu subordinado. 21, letra C. Bela questão, inclusive. Questão de número 22, 8666 de 93, fala a respeito da rescisão dos contratos administrativos. Rescisão dos contratos administrativos, olha essa aqui. Pelo amor de Deus, quem é meu aluno não marcou a letra A, não, né? Porque se marcou, não fala nem comigo, diga nem que me conhece. Não, diga que estudou no concorrente. Porque, sempre ocorrerá por ato unilateral da administração pública em vista da supremacia do interesse público. Eu falo para vocês, sempre tenham cuidado, sempre é muito forte no direito. Pode ser que aconteça de forma unilateral, porque a rescisão, minha gente, ela pode acontecer de forma unilateral.
e aí é só a administração. Ela pode acontecer de forma bilateral. Os dois sentam numa mesa de bar, conversam e rescindem o contrato. Pode acontecer de forma judicial. É o contratado que vai ao judiciário rescindir. Então, assim, minha filha, sempre, meu bem, sempre é muita coisa. Ficamos com a letra B. Pode decorrer de alteração societária do contratado que prejudique a execução do contrato, gerando a sua rescisão. Questão de número 23. Nos termos da Constituição e da legislação aplicável, o regime jurídico das sociedades de economia mista confere a essas entidades o quê? A dispensa de realizar licitações quando se tratar de comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras, especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Deixa eu explicar essa letra A, minha gente. É o seguinte. Quando a empresa pública, quando a sociedade de economia mista, ela atuar diretamente com atividades relacionadas ao seu objeto, ela está livre da licitação. Então, eu estou falando de uma Petrobras e ela está trabalhando com transporte de combustível. Relacionada a essa atividade que é própria da Petrobras, ela está livre da licitação. Questão de número 24. Questão de número 24 diz o seguinte, a 8.112, que estabelece o regime aplicável aos servidores públicos federais, estatui uma série de normas relacionadas à parcela denominada auxílio moradia, que é o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira. Questão de número 24, letra D de dado. Não será paga caso o deslocamento ocorra dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, da qual faça parte o local de residência ou domicílio do servidor. Porque se o cara está no local em que ele já mora, não tem auxílio moradia, né? Questão de número 25, a Lei 11.416 de 2006, que fala a respeito das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, estatui o seguinte, 25, letra E, é vedada a percepção de gratificação de atividade externa pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. E Abílio Silva, questão de número 26, foi empossado em cargo público efetivo e praticou diversos atos administrativos no exercício de tal cargo. Todavia, o concurso que gerou o provimento do cargo foi anulado. Gente, falei isso nas nossas aulas do RETA. Sem que tenha contribuído para a nulidade. Nessa situação, os atos praticados, questão de número 26, letra A, são válidos. É a teoria do agente de fato, é a teoria da aparência. Ele foi investido no cargo, ele foi empossado, ele praticou atos. Depois, esse concurso ele foi anulado. Tudo bem, mas os atos que ele praticou, vamos pensar nos terceiros de boa-fé, os atos que ele praticou serão considerados válidos. Não é caso do usurpador de função, hein? Não é caso do usurpador de função. Porque o usurpador de função, realmente, aqui, o usurpador de função, ele sequer teria feito concurso. O usurpador de função, ele sequer teria feito concurso. Seu Abílio, não. Seu Abílio fez concurso. O bichinho fez concurso. O concurso é que foi declarado ilegal, inválido, e aí os atos que ele praticou serão considerados válidos. Eu tenho mais alguma? Não, aí vem constitucional. Então, eu vou até a questão de número 26. Eu espero que você tenha feito uma boa prova, uma excelente pontuação. Mas é aquilo, se não fez, descansa 2, 3 dias, uma semana no máximo e volta a estudar, tá? Não pode gostar do descanso, gostar das férias, gostar de relaxar, não. Não passou? Descansa 2, 3 dias, uma semana no máximo e volta a estudar. Não esmoreça, só não passa aquele que desiste. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, meus amigos, agora direito constitucional, tá certo? Meu nome é Ricardo Baronovski, sou coordenador aqui dos concursos públicos. Me sigam lá no Instagram, @RicardoBaronovski. Prova difícil, truncada, uma das mais difíceis que eu já vi. Mais difícil que, por exemplo, a prova de juiz federal desse tribunal aí. Prova de alto nível. E tem algumas coisas que eu quero apontar com vocês aí. Dá uma olhada. A primeira questão falava assim, à luz da Constituição, e olha só, já cobrava jurisprudência do STF. Ó, habeas corpus não era
a competência do STF, porque é a Assembleia Legislativa, não é o STF. Segundo, o mandato de segurança de competência originária do TRF. Tem tribunais acima, STJ, etc., não chega direto no STF. Mandado de injunção de competência originária do STJ, ajuizado por deputado federal diante da omissão da mesa da Câmara dos Deputados em instaurar processo administrativo ou apuração de quebra de decoro de outro deputado federal. Não, também não caía, cai nas mesas. Né? Habeas data de competência originária de STJ, impetrado o contrato de ministro de Estado que negou a empresa mencionada em sede do processo administrativo disciplinar, instalado contra servidor, também não caía no STF. Meus amigos, a questão que vai cair para vocês é a 27. A ação popular de competência de juiz federal ajuizada por cidadão, visando a anulação de ato do CNJ lesivo, porque a ação popular, como a gente viu em aula, artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 4717, ela é primeira instância. Me permita só fazer um quadrinho para vocês que eu acho que pode ajudar. É rapidamente. Quem julga as ações do CNJ? Isso é interessante, ó. Quem julga as ações do CNJ? CNJ, competência. E CNMP. Isso é interessante, prova de promotor mesmo. Ações ordinárias. Quem julga, em regra, você vai ver aí, juiz federal de primeira instância. Ótimo. Agora, ações tipicamente constitucionais, e daí eu falo habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e EMI, quem julga isso aqui é o STF. Agora, a exceção, meus amigos, exceção é a ação popular, porque não existe esse foro de prerrogativa de função em ação popular. Você tem que perguntar, é uma ação ordinária? Via de regra, isso é federal. Tem uma exceçãozinha, mas muito raro, nunca apareceu em prova. E ações tipicamente constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, salvo a ação popular, quem julga é o STF. Questão difícil, meus amigos, muito difícil. Você vai ver que o índice de erro delas é enorme. Bom, vamos dar sequência aqui. Na 28, ele pergunta assim, considerando que em sede de primeira instância tenha sido proferida sentença para o juiz federal, julgando procedente a ação em que o autor, pessoa jurídica de direito privado, você vê até um enunciado era difícil, pretendia eximir-se do cumprimento de determinada obrigação legal sob o fundamento de inconstitucionalidade da lei federal que a impunha. Enquanto pendente de julgamento recurso perante o TRF, competente foi aplicada a súmula vinculante do STF sobre a matéria, afirmando ser constitucional a exigência constante da referida lei, sem ressalvas quanto à produção de efeitos ou eficácia do enunciado respectivo. Nessa hipótese, a luz da disciplina normativa também tem entendimento do STF, pode marcar aí deverá decidir em conformidade com o teor da súmula, olha só, ela é vinculante, tá certo? Aplicando ao caso, não sendo cabível ao autor da ação, diante da aplicação devida da súmula, interpor recurso extraordinário, não é o caso, nem reclamação ou proposta de revisão de enunciado perante o STF. Questão truncada, julgado recente, não tão recente do STF, questãozinha que pega também parte doutrinária, questão de nível muito difícil, foge do perfil de analista, tá? No exercício da sua função de fiscalização financeira contábil, essa aqui, ó, eu dei no curso regular de analista. Olha só, falei, vai cair uma dessa. Contábil orçamentária, Assembleia Legislativa de determinado Estado da Federação apurou que, contrariamente ao informado pelo Executivo, em prestação de contas, o Estado teria deixado de observar o percentual mínimo exigido na aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Nessa hipótese, à luz da disciplina constitucional, o que é o caso? Lembra de interventiva? A gente vai ver aí que se trata de hipótese de princípios sensíveis, tá? Até uma crítica que eu faço, quando você olhava até o edital, ele não era muito claro, né, da parte de intervenção federal, não falava muita coisa de interventiva, ele falava sinteticamente, assim, genericamente, mas cobrou uma questão dessa. Você vai lá no 34 e você vê que aqui, ó, tem aqui, tem as alíneas do inciso 5º, né, que pegava bem essa situação. E mais ainda, o inciso 7º, que são os princípios sensíveis. A aplicação do mínimo exigido à receita resultante de impostos estaduais, compreendindo a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento de ensino nas ações de serviço público de saúde. Mas o que era necessário, meus amigos? A Constituição exige, ela é cabível e depende de provimento pelo STF do que? Dessa representação do PGR. Por quê? Tratava de um princípio sensível, princípio constitucional sensível do 34.7. Estamos juntos? 34.7. Rapidamente, 30. Sentença proferida por juiz federal, olha lá, questão 30, hein? Sentença proferida por juiz federal declarou cancelamento da naturalização de brasileiro naturalizado em virtude de atividade nociva ao interesse. Lembra que a gente viu isso em aula? É a hipótese de perda, punição, que só atinge brasileiro
naturalizado. Mas para que ocorra a perda, punição, é necessário o quê? Trânsito em julgado. Achei. Pela razão cabível, por decisão do órgão competente, sendo que somente após o trânsito em julgado acarreta a perda dos direitos políticos. E aí você poderia complementar também com a leitura do artigo 15. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Tamo junto aí? Bom, vamos avançar aqui, meus amigos, indo para a questão 31, duas últimas. Determinada empresa ajuizou a ação visando a anulação de penalidade que lhe havia sido imposta por órgão da Administração Federal, sob alegação de que lei que prevista resultado de projeto, que após a prova de alterações substanciais pela casa deste. O que ele está tratando aqui, meus amigos? De irregularidade no vício, né? Um vício de processo legislativo. E a gente viu que esse controle ele é típico do legislativo barrar o projeto no processo legislativo, excepcionalmente pelo judiciário, mandado de segurança parlamentar federal, alegando esse vício ou violação à cláusula pétrea. Uma das questões que a gente viu também no curso regular de analista aqui do Damásio. Vamos cravar direto na resposta aí e explicar por que isso é possível. Dá uma olhadinha aí. Você que fez a prova, você que não fez, imprime, faça ela, né? 31 era essa. Houve, de fato, irregularidade no trâmite do projeto de lei, possuindo os órgãos judiciais competência para reconhecer, cuidado, incidentalmente, inconstitucionalidade da lei, embora, no âmbito do TRF, a declaração dependa de decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal ou órgão especial. Qual que era a minha aposta? Você que era do analista, lembra disso? Cláusula de reserva de plenário, full bench, cláusula em banque, lembra disso? Quando estiver no tribunal, essa declaração depende da maioria absoluta dos membros ou do seu órgão especial. Última questão, meus amigos. Última, vamos. Última. Determinado defensor público, Defensoria Pública Estadual, ajuizou a CP, visando compelir o município a que envolvia direitos coletivos. Né? Então ele perguntava, à luz do entendimento pertinente da jurisprudência do STF, por que ele gabaritou, meus amigos, a letra C? Coloca aí, C. A Defensoria Pública está legitimada para a CP, então ele cobrava, né, a Lei 7.347/85, artigo 5º, onde tratam dos legitimados, e a Defensoria está lá, que tem por objeto a tutela dos direitos difusos, que são titulares em tese, pessoas, aqui, grande característica da Defensoria Pública, são os hipossuficientes, vulneráveis, né? Hipervulneráveis, pessoas necessitadas, sendo admissível o controle de constitucionalidade, mas em caráter incidental. O pedido principal não é inconstitucionalidade, a tese principal é algo subjetivo e incidentalmente se debate a constitucionalidade, é o que vai levar à procedência da tese principal. Defensoria é legitimada. Prova fácil ou prova difícil? Uma das mais difíceis que eu já vi até hoje, tá certo? Na sequência, você vai ver Direito Civil, o professor PH Oliveira deve abordar alguma coisinha com vocês aí. Acompanhem, meus amigos, essa é a correção completa da prova, vai durar 1 hora e pouquinho cada vídeo, né? A gente está juntando cada parte dos professores. Tem umas que nem são, vou ver questão de interpretação de texto. Não me parece didaticamente recomendável, mas essas daqui, importante você entender quais tipos de matéria a FCC está trazendo, para que na próxima você já tenha a melhor baliza. @Ricardo Baronovski, coordenador dos concursos. Minha vida é essa, e é uma honra quando eu vejo alguém que gabaritou a prova de constitucional, fala que, professor, o senhor ajudou no dia Damásio. A minha vida é ajudar vocês, porque um dia fui ajudado. Grande abraço e continuem assistindo a correção aí. Olá, galera, tudo bem? Estou aqui junto com vocês novamente agora para falar sobre as questões de direito civil na prova de analista para o concurso do TRF3. De forma geral, posso te dizer que fiquei feliz com as questões, porque a maioria nós trabalhamos no decorrer das aulas e aquelas matérias que não foram trabalhadas especificamente constavam nas remissões, naquelas observações que fiz para você, que considerei importantes na sua preparação. Vamos juntos lá ver as questões, para te localizar aí as questões de direito civil, iniciam na questão de número 33. Vamos lá. Então, olha lá, 33. Na celebração de contrato de compra e venda, vendedor e comprador procederam com dolo, que foi a causa do negócio jurídico. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, qual que é a consequência? Lembra, queridos, olha, quando o dolo é unilateral, dolo de uma das partes,
a consequência é a anulabilidade. Agora, quando o dolo é bilateral ou dolo recíproco, ambos procedem com dolo, qual que é a consequência? O direito não pode proteger safado, não é mesmo? É por isso que nenhuma das partes pode invocar, seja para anular o negócio, seja para reclamar por perdas e danos. Está aí, questão que trabalhamos. Então, questão número 33, a correta a ser: nenhuma das partes poderá invocar o dolo da outra para anular ou reclamar indenização. Muito bem. Questão 34. Ricardo, maior de 16, não consegue, por causa permanente, exprimir sua vontade. Olha lá, matéria que trabalhamos na aula, que trabalhamos inclusive no dia Damásio. Se não consegue exprimir sua vontade em conformidade com o Código Civil, ele é o quê? Relativamente incapaz. Então já descartamos as hipóteses que prevêem ele como absolutamente incapaz. Ele é relativamente incapaz. Agora a questão ia além. Se ele é relativamente incapaz a certos atos ou a maneira de exercer, a questão é: contra ele corre ou não corre prescrição? Questão um pouco difícil, sim, porque se ele fosse absoluta, não correria a prescrição. Mas como ele é relativamente incapaz, contra ele corre sim a prescrição. Então, a resposta artigo 4º mais artigo 197. Lá está, não corre a prescrição apenas contra os absolutamente incapazes. Muito bem. Questão 35, um pouco mais tensa, versa sobre o penhor. Qual que é a resposta correta? A resposta correta na 35 é a B, em conformidade com o artigo 1429 do Código Civil. Lembra que eu disse, olha, direitos reais de garantia, capricho nas disposições gerais que se aplicam à hipoteca, ao penhor e à anticrese. Está aí. Lá no 1429 você tinha exatamente o que dispõe na afirmativa B da questão 35. 37, aliás, 36. Ah, gente, essa aqui comemorei quando vi. Porque nós estamos diante de um caso de responsabilidade civil objetiva. Lembra das nossas aulas? Artigo 932, 933. Nós trabalhamos, inclusive, isso no nosso estudo de caso. Aqui, especificamente, Luciano, empregado de XPTO, qual era a resposta correta? Na questão 36, a resposta correta é a D. A responsabilidade de XPTO é solidária e independe de culpa, porque estamos diante de uma hipótese de responsabilidade civil objetiva por ato de terceiro. Tudo bem. Questão 37. Questão 37, também teoria geral, especificamente teoria geral dos contratos. Quais itens estão corretos? Item 2, é vedado celebrar contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva. Sim, é o chamado princípio da pacta corvina, que é vedado em caráter absoluto no direito brasileiro. Que mais? Não dá tempo para corrigir tudo. 4 também está correto. Se o contrato for aleatório, por se referir
a coisas existentes, mas expostas a risco assumido pelo adquirente, o alienante terá direito a todo o preço, mesmo que a coisa já não existisse no dia do contrato. Aqui, previsão expressa também do Código Civil, artigo, aqui é o 458, não 500, que versa sobre os contratos aleatórios. Então, corretas 2 e a 4. Na questão 37, correta afirmativa C. Muito bem. Questão 38, versa sobre transação, matéria que está lá no Código Civil, no artigo 850. Lá está a resposta correta. Qual seja? A afirmativa A. É nula se algum dos transatores não tinha ciência dessa sentença. Mera transcrição do artigo 850. Bem, é corrido, sim. Professor, dá para anular a questão? Penso que pouco provável aí a anulação de questões, porque as consideradas corretas, em essência, é mera transcrição de artigos do Código Civil. Espero que você tenha acertado muito aí na sua prova. Beleza? Um grande abraço, espere confiante o resultado e continue sempre estudando, que esse é o caminho na aprovação. Um abraço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não me conhece, se você não se lembra, meu nome é Orli e eu vou te ajudar com a parte de processo penal da tua prova, que foi difícil, mostrando aí para o concurseiro que não tem mais essa de só ter uma base. A gente sempre fala, tem que ler todos os artigos, todos os parágrafos, todos os incisos. Vida de concurseiro está cada vez mais difícil. A prova não pegou leve, tá? Pegou pesadíssimo. Então, a gente vai fazer a correção dessas questões para eu poder te mostrar um pouquinho, né, o que você deveria ter percebido, qual dispositivo específico, o que estava em jogo. A meu ver, por enquanto, sem questão passível de recurso, tá? Estava tudo realmente dentro do padrão da lei, apesar de bem difícil. Não vejo, por enquanto, possibilidade de recurso aqui, ok? Vamos para as questões para a gente ter uma ideia do que estava correto. Você tem o gabarito, mas, como eu falei, para entender melhor o que aconteceu. Mariana e Paula respondem por apropriação indébita previdenciária. O juiz concedeu o perdão e julgou extintas as punibilidades. Concedeu o perdão e julgou extintas as punibilidades. O MP quer recorrer. Letra de lei, artigo 581, dá recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Recurso, eu sempre falo, né? Se vai cair recurso em espécie, é cabimento e prazo, cabimento e prazo. Realmente o que ele exigiu aqui. Que mais? Questão 50, sobre o sumaríssimo. Então, ele queria juizado especial criminal. A resposta correta aqui, nessa questão de número 50, era a letra A. Essa letra A está no artigo 82 da 9.099. Tá? Se a sentença é confirmada, a súmula do julgamento serve de acórdão. O resto está tudo errado nos termos da lei. Questão 51. Questão 51 fala do Tácito, residente em Campo Grande. E aí, olha que interessante. Então, ele está lá em Campo Grande. Durante a fiscalização, ele oferece ao funcionário público a quantia de 20 mil para que a empresa não fosse autuada após a constatação de sonegação e cometeu, portanto, está aqui o tipo penal, corrupção ativa do 333. No curso das investigações, Tácito, que era o tal do funcionário público, foi eleito para senador da República. O inquérito foi relatado e o MPF deve oferecer a denúncia. Ele quer saber de quem é a competência, considerando que hoje ele é senador da República. Eu achei essa questão a mais difícil, porque envolve entendimento atual de Supremo Tribunal Federal
E mesmo ele sendo senador hoje, como o crime não foi cometido no exercício da função e em razão dela, não tem foro por prerrogativa de função. Vai para uma das varas, na competência territorial do local do crime, Campo Grande de Mato Grosso. Então, assim, realmente fica complicado, né? E aí, Justiça Federal, porque tinha a ver com a questão, né, ele era um fiscal da Receita Federal, então tinha a ver com o tributo federal, etc. Então, você tinha que saber tudo isso para resolver essa questão. Entendimento do Supremo, questão de competência federal. Essa, para mim, foi a mais complexa de analista, tá? Onde eles mais pegaram pesado, mas, apesar disso, ela não tem nada errado para que possamos recorrer. 52 fala que o Ministério Público, enfim, por intermédio dos procuradores, ajuizou uma ação penal, é uma questão sobre exceção de suspeição. Exceção de suspeição, você respondia a essa questão com 2 artigos, o 104 do CPP e o 581, inciso 3. Para a exceção, né, de suspeição, quando o juiz julga procedente as exceções, nós poderíamos ter o recurso em sentido estrito, mas na exceção de suspeição, não. E, além disso, o artigo 104 prevê que tem a possibilidade de produzir provas. Então, outra também que eu julguei aqui das mais difíceis da tua prova na parte de processo penal. Não foi simples, foi trabalhosa, foi detalhista, foi pesada. Aproveita, estuda, continua aí nos trilhos. Te desejo muita sorte e sucesso no que precisar. Conte comigo. Até uma próxima. Valeu. Olá, pessoal. Então, vamos lá, vamos tratar aqui da correção, ou pelo menos, né, dos primeiros comentários aí da prova de analista do TRF. Meu nome é Rodrigo Pardal, sou professor de Direito Penal daqui do Damásio. Aqui embaixo vai aparecer aí meu Instagram. Vamos começar aqui. Vou ser breve, não vou ficar lendo a questão, né, porque vocês já leram a questão, não querem saber da questão. De modo que essa primeira questão tratava de colaboração premiada, que foi o tema que eu dei no curso aqui, Reta do Damásio. Falei, olha, isso aqui cai. Colaboração premiada cai. E disse, fiquem atentos para o artigo 4º. E foi exatamente o que caiu, né? Inclusive, a resposta aqui está no seu caderno. Quem fez o curso tem essa resposta no caderno. A alternativa A fala que o juiz pode participar das negociações? Não, está errado, né? O parágrafo 6º diz que ele não participará. Então, a A está errada. Perfeito? A B, o juiz não poderá recusar a homologação à proposta, mas poderá adequá-la ao caso concreto. Não, ele pode recusar, sim, e pode adequar ao caso concreto. Mas o erro está aqui no começo. C, a sentença condenatória poderá ser proferida pelo magistrado com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador? Não, né? É o parágrafo 16. Nenhuma sentença condenatória vai ser proferida só com base na colaboração. D, homologado o acordo de colaboração premiada, o juiz poderá, na sentença, reduzir a pena até 2/3, ou substituí-la por restritiva, sendo vedada a concessão de perdão judicial. Não, a lei prevê, sim, a possibilidade de perdão judicial. A alternativa correta é a E, que fala que o juiz, homologado o acordo, o MP pode deixar de oferecer denúncia contra o colaborador. Isso é disciplinado aí no parágrafo 3º, que permite que o MP deixe de oferecer a denúncia, desde que ele não seja o líder, e a questão fala que Moisés era um dos indivíduos e que a organização era liderada por Rodolfo, e fala que ele foi o primeiro dentre os integrantes a procurar o MP. Então, os requisitos lá do parágrafo 3º, perdão, do parágrafo 4º, que trata dessa possibilidade de MP não oferecer a denúncia, estão preenchidos. Então, a alternativa E aqui. Questão 46. Questão envolvendo crimes ambientais. Como eu falei em aula, fiquem atentos com esses artigos envolvendo agravantes, causas de aumento na lei de crimes ambientais. Isso também foi falado. Por quê? Porque esses artigos são cobrados aí na prova. A literalidade também foi falado em reta final. Artigos 39 e 41 são os artigos nos quais o agente está em curso. E aí nós temos causa de aumento de pena relacionados a esses crimes no artigo 53. Se o crime for praticado durante a noite,
o artigo 53, inciso 2, a linha E, traz essa possibilidade de aumento de pena se o crime foi praticado à noite, e aí nós temos aumento de 1/6 a 1/3, alternativa A, aumento de 1/6 a 1/3, essa provavelmente vai ser a resposta do gabarito. 47, aqui uma questão um pouquinho trabalhosa, porque você tinha que analisar dos sujeitos aqui, basicamente a questão, ela exigia conhecimento do candidato dos artigos 181 a 183 do Código Penal, que tratam das escusas em crimes patrimoniais e das exceções às escusas. Então, aqui, bom, questão 47. Paulo, durante o período noturno, ingressou do quarto de seu pai, João, de 70 anos de idade, e subtraiu o dinheiro. Veja, se ele tem 70 anos de idade, não aplica a escusa. Então, Paulo vai ser processado mediante ação penal pública incondicionada. Tá? Mariano apontou a arma. Se ele apontou a arma, ele praticou roubo. Então, para Mariano, pública incondicionada, porque o crime tem grave ameaça. Então, você também não aplica a escusa. A questão 3 fala dos irmãos Michael e Josué, que estavam numa festa, e aí o Michael saiu da casa e furtou o veículo de Josué. Veja, é irmão dele. Se é irmão dele, crime patrimonial praticado entre irmãos, nós temos aí aquela escusa do 182, que muda a ação penal. Então, aqui a ação penal vai ser pública condicionada, porque se aplica 182. E a quarta hipótese aqui, Davi, em comparsaria com Felício, praticou furto noturno mediante arrombamento contra o estabelecimento comercial de propriedade de Rodolfo, filho de Davi. Então, Davi praticou furto contra o seu filho. Perfeito? Então, para Davi, incide a escusa. Então, Davi não responde. Agora, Felício vai responder e a ação penal é pública e incondicionada. Ok? Tudo bem? Então, de acordo com o Código Penal, o Ministério Público poderá ajuizar ação penal pública incondicionada, ou seja, qual hipótese que não aplica nem 183, perdão, não aplica nem 181, nem 182, perfeito? E postular a aplicação das sanções previstas contra Mariano. Então, ele já colocou Mariano aqui. E além de Mariano, Paulo e Felício, não é isso? Mariano, Paulo e Felício, alternativa D de dado, tá? Alternativa D de dado, porque com relação a eles, a ação penal é pública incondicionada. Paulo, porque o pai tem 70 anos, e Felício, porque ele não tem nenhum parentesco com Rodolfo, que é a vítima. E agora, último teste de penal, que o Denis falou em aula regular aí desses crimes, contrabando, descaminho, né? Envolve a conduta carregamento de pacote de cigarro é proibido, tem que ter uma autorização. Se a mercadoria é proibida, eu tenho o crime de contrabando. Então, a questão aqui, queria saber se o candidato diferencia bem contrabando de descaminho. De modo que é crime de contrabando, mas como havia, né, transporte aéreo, porque eles alugaram um avião, etc., para praticar o contrabando, aí nós temos aumento específico lá no artigo 334A, que inclusive é um aumento que também existe para o descaminho, né? A pena é aplicada em dobro se o contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. É o parágrafo 3º. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, tá? A pena é aumentada no dobro se o contrabando é realizado em transporte aéreo. Então, vejam que das questões de analista aqui, né, essa questão aqui, texto de lei, questão 47, texto de lei, questão 46, texto de lei, e questão 45, texto de lei. Então, daí vocês extraem a importância de estudar lendo a lei, né, sempre com a lei ao lado. Vejam que toda a prova de penal foi tirada de texto de lei, nada além disso. Espero que tenha ido bem. Caso tenham qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais, pessoal. Bons estudos, boa sorte aí e sucesso na caminhada. Estamos juntos. Para o que precisarem, podem contar comigo. Mandem mensagem lá, me procurem, para que eu auxilie vocês nessa jornada. Até mais. Olá, minhas amigas, meus amigos. Um prazer enorme falar com você. Eu me chamo Luiz Antônio, estamos aqui para falar
das questões que caíram de noções de sustentabilidade. Estivemos com você no dia da Damásio e, para nossa felicidade, os assuntos que nós tratamos lá acabaram caindo, né? Falamos lá de, aqui, como você encontra aqui, o conceito de desenvolvimento sustentável. Esta pergunta aqui não teve lá muita dificuldade, né, gente? Veja que a questão 15, ela fala, o conceito de desenvolvimento sustentável, tal como tratado no relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU em 83, e lembre-se que nós falamos, né? Nasce aí, mas ele é consolidado na ECO 92, no Rio de Janeiro. Então, veja, se eu falo em desenvolvimento sustentável, a letra A está errada, né? Não se compatibiliza com o desenvolvimento econômico. Não, pelo contrário. B, os recursos naturais são finitos e toda forma de desenvolvimento que utilize deletéria. Não. O desenvolvimento pressupõe degradação, daí porque os países mais desenvolvidos devem ser taxados e revertendo para países que optaram. Não. Se deve adequar compulsoriamente a velocidade. Não. Letra E, né, pessoal? Fácil, ó. O que é o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que satisfaz a necessidade das gerações presentes, mas de maneira racional, de maneira adequada, né? De maneira a não comprometer a geração futura. Nós temos que usar, então, os recursos naturais de forma equilibrada, de forma racional, para que possa haver no futuro possibilidade das futuras gerações usufruírem desses recursos ambientais. Portanto, letra E na questão 15. A questão 16 fala, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Comentamos isso também. E, para nossa felicidade, caiu exatamente o assunto que a gente disse, logística reversa. Porque lembra que eu falei para você, o que é logística reversa? Logística reversa, pessoal, é aquela responsabilidade pós-consumo. É aquela situação que eu tenho que dar fim ao ciclo de vida dos produtos. Os produtos, eles pós-consumo, eles têm que retornar à origem, para que eles possam ser reaproveitados, né? Para que eu possa fazer o reaproveitamento, nós temos a possibilidade de encaminhar para aterros sanitários, ou seja, reciclagem. Esse é o grande objetivo, porque lembra que nós falamos que todos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. E muitas alternativas, veja, falar aqui, ó, imposta apenas aos comercializadores finais, não, desde quem importa até o consumidor. Obrigação exclusiva de fabricantes de produtos potencialmente poluidores, isso não está escrito lá, né? E não é um rol taxativo na lei. A lei colocou, sim, seis atividades, mas dizendo que outras podem ser incluídas, cuja obrigação recai sobre agentes privados, mas que pode ser assumida pelo titular de serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, desde que ele seja ressarcido, devidamente remunerado por isso. Então, pessoal, é o artigo 33, parágrafo 7º, exatamente isso aqui, ó. O 33, parágrafo 7º desta lei fala exatamente isso, que pode recair sobre o titular de serviço público, desde que esse serviço que ele preste seja devidamente remunerado. A letra D, né, está errada, exclusivamente aos agentes de setor farmacêutico e hospitalar. Basta lembrar que uma das atividades é pneus, agrotóxicos, e fala que envolve de maneira compulsória produtos potencialmente poluidores e suas embalagens declarados em decreto. Não, nós temos isso na lei e há possibilidade, sim, de nós criarmos outras situações, mas não existe em decreto regulamentar. Portanto, resposta letra C de cebola, eu não creio aqui na possibilidade de nenhum recurso, ok? Então, eu fico à sua disposição. Veja aí meu Instagram, vou pedir para que eles coloquem, e qualquer dúvida que você tenha, entre em contato, vamos compartilhar aí juntos, aí. Eu sempre coloco as notícias de ambiental para você, estou à sua disposição,
Boa sorte e um grande abraço.